Acredite, o despertar para o empreendedorismo não é apenas sobre dinheiro, é sobre encontrar a alma, o propósito e a coragem de reescrever seu próprio destino. É a história de que a lei da atração só funciona quando combinada com a ação, a fé e a resiliência nos dias em que a derrota parece iminente. Se você gosta de conteúdos que tocam fundo, que inspiram a ação e mostram o caminho da transformação pessoal, inscreva-se e ative o sininho. Assim você estará ouvindo e evoluindo junto a essa comunidade de vencedores. Aquele cheiro. O cheiro de café requentado e papel velho. O cheiro da rotina que matava Alexandre um pouco a cada dia. O alarme tocou pela terceira vez às 6 da manhã, e ele sentiu não apenas o peso do sono, mas o peso da sua conta bancária. O salário mínimo. Aquele valor era uma sentença, não uma recompensa. No fundo ele sabia, se a vida é feita de escolhas, por que a dele parecia ser uma prisão? Ele queria mais, ele merecia mais. Mas a pergunta que ecoava no vazio do seu quarto alugado era sempre a mesma: como? Alexandre trabalhava em um depósito de suprimentos, empilhando caixas idênticas. Sua função era tão substituível quanto os pallets que ele movia. O crachá pendurado em seu pescoço parecia um pedaço de chumbo, um rótulo que dizia capacidade máxima, sobrevivência. A frustração não era pelo trabalho em si, mas pela sensação de que seu potencial estava sendo guardado em uma caixa, lacrado e esquecido em uma prateleira empoeirada. Ele olhava para o céu pela janela do depósito e via a liberdade que não tinha. O paradoxo era doloroso. Ele sonhava com viagens, com dar uma vida digna aos pais, com a tranquilidade de não ter medo da fatura do cartão, mas seus extratos bancários gritavam o contrário. Sua ambição era de magnata, mas sua realidade era de escassez. Em um caderno surrado, ele começou a escrever não a lista de compras, mas a lista de desejos. A caneta tremia, mas o ato de declarar o sonho parecia por si só um ato de rebeldia. A matemática da sobrevivência era cruel. Aluguel, transporte, contas básicas. No dia 10, o dinheiro já havia evaporado. O cheque especial era seu inimigo mais constante. Alexandre passava horas calculando, tentando fazer um milagre com números que não cooperavam. Ele não queria apenas quitar dívidas, ele queria um ativo, uma fonte de renda que não dependesse de um empregador que ditasse seu valor. Uma noite, após um turno exaustivo, ele desabou na cama, sem lágrimas, mas com uma dor profunda no peito. Era o grito silencioso da sua alma, exigindo que ele parasse de negociar seu futuro por migalhas. Foi naquele instante que a decisão, antes um sussurro, se tornou um rugido interno. Eu vou mudar isso. Eu não sei como, mas eu vou mudar. Em uma tarde chuvosa, procurando um livro barato em um sebo, Alexandre foi guiado por uma força invisível a uma seção que ele nunca visitava, Finanças Pessoais. Seu olhar foi capturado por um título vibrante, escrito em letras que pareciam brilhar na penumbra da loja. Não era sobre economia complicada, mas sobre mente. Ele folheou o livro. Não era um manual, mas uma provocação. Falava de arquivos de riqueza e de como a programação mental da maioria das pessoas está ajustada para a escassez. O que ele leu nas primeiras páginas o atingiu com um raio. Seu problema não era o trabalho, mas a mentalidade que o mantinha nele. Ele comprou o livro com os últimos trocados. Naquela noite, sob a luz fraca de um abajur, Alexandre começou a reprogramar-se. O livro dizia que pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez, não apenas desejou mais dinheiro, mas verbalizou seu novo destino. Eu sou um empreendedor. Eu crio riqueza. Eu vou montar meu próprio negócio. Era o começo da sua jornada com a lei da atração. Não como mágica, mas como foco. Todos os dias, várias vezes ao dia, ele se olhava no espelho e repetia: eu vou empreender, eu vou vencer. Essa verbalização se tornou seu escudo, sua âncora e seu mapa. Ele parou de se queixar e começou a buscar soluções. A verbalização não era um desejo vazio, era um compromisso forçado com o universo e consigo mesmo. Ela o impedia de cair na vitimização.
Sempre que a dúvida batia a porta, ele corria para o espelho, repetia o mantra e a energia voltava. A palavra, que antes era uma toalha de comunicação, virou a toalha de criação. Alexandre não podia simplesmente largar o depósito. Ele começou a usar o tempo livre, noites e fins de semana, para planejar. O seu último salário mínimo foi o capital inicial. Foi um ato de coragem quase irracional. Entregar o aviso prévio, abrindo mão da única segurança que conhecia, para saltar no vazio da incerteza. Sua primeira ideia não era revolucionária, mas resolvia uma dor real. Pequenos serviços de manutenção para comércios locais, algo que ele já fazia para si mesmo e que exigia baixo investimento. A clareza veio de uma simples observação: o básico bem feito vale ouro. Ele comprou uma caixa de ferramentas melhor, criou um cartão de visita simples no computador e começou a bater de porta em porta. O primeiro cliente foi uma padaria que precisava consertar uma prateleira. O pagamento foi pequeno, mas a sensação de ganhar dinheiro com as próprias regras foi intoxicante. Os desafios não vieram só do mercado, vieram da mesa de jantar. Volta para o emprego fixo, filho. Você está arriscando pouco que tem. A dúvida dos que o amavam era o desafio emocional mais difícil. Ele teve que ser firme, mas gentil. Sua fé, alimentada pelas verbalizações, era sua única resposta. O primeiro contrato significativo que ele perseguiu por semanas foi recusado na última hora. A decepção foi avassaladora. Ele sentiu o medo antigo rastejar. Naquele dia, a verbalização foi feita com a voz embargada, quase um choro, mas ele a fez. Ele se recusou a aceitar o não como final, apenas como um desvio. Os primeiros 6 meses foram um inferno financeiro. O dinheiro de emergência acabou. Ele teve que vender alguns pertences pessoais. Houve dias em que ele almoçou apenas pão e água, mas continuava trabalhando, incansável, porque a verbalização do sucesso já havia criado uma imagem mental que ele não podia abandonar. Seus dias tinham 18 horas. De manhã, ele era o vendedor, à tarde, o técnico, à noite, o contador e o marqueteiro. O café era seu fiel escudeiro. Ele aprendeu que o empreendedorismo não é a fuga do trabalho, mas a escolha de trabalhar mais, por um propósito maior. A proposta de um antigo supervisor para voltar ao depósito por um salário um pouco melhor foi a tentação suprema. Era o conforto disfarçado de progresso. Por um momento, ele quase aceitou. Mas então, lembrou-se do livro, do porquê havia saído e da lei da atração que ele havia ativado. Ele recusou. No ponto mais baixo, ele pegou o livro novamente. Ele não buscava inspiração, buscava as regras. O livro falava sobre o foco na oportunidade e não no obstáculo. Ele percebeu que estava focando demais no dinheiro que faltava e não no valor que ele criava. Ele dobrou suas verbalizações. Elas se tornaram menos sobre o querer e mais sobre o agradecer pelo sucesso que já estava a caminho. Essa fé, desprovida de evidências visíveis, foi o combustível que o manteve de pé, provando que a crença é o primeiro ativo de um empreendedor. Alexandre percebeu que a manutenção geral era muito ampla. Ele pivotou, focando exclusivamente em pequenos reparos elétricos e de iluminação para escritórios. Um nicho mais específico, com clientes que valorizavam a rapidez e a especialização. O foco trouxe clareza. A especialização permitiu que ele aumentasse o preço e diminuísse o tempo de serviço. Ele desenvolveu um check-up elétrico preventivo, vendendo não um reparo, mas a paz de espírito. Pela primeira vez, ele estava vendendo valor, não tempo. Uma grande agência de publicidade o contratou para o check-up. O trabalho foi impecável. O dono da agência, impressionado, não só o pagou na hora, mas o indicou para mais 3 clientes. O endosso. A máquina começou a rodar. As indicações se multiplicaram. A agenda lotou. A confiança de Alexandre estava nas alturas, mas ele se mantinha humilde, lembrando-se de onde veio. O dinheiro voltava, mas ele o investia de volta na empresa, seguindo os princípios de riqueza que havia aprendido. O dia em que ele contratou o primeiro técnico foi um marco. Não era mais apenas ele. Ele havia criado um posto de trabalho. Ao assinar o contrato, ele se lembrou do peso do seu crachá antigo e sorriu.
Agora, ele era o responsável por aliviar o peso dos crachás de outras pessoas. Ele alugou um pequeno escritório. Não era luxuoso, mas era dele. As paredes não cheiravam a papel velho, mas a tinta nova e esperança. Aquele era o lar da sua visão, o lugar onde a verbalização se tornara tijolo e argamassa. O dinheiro parou de ser uma preocupação. Ele podia pagar as contas sem suar frio, podia jantar fora sem culpa e, mais importante, podia ajudar os pais. A maior liberdade não era o saldo bancário, mas o controle sobre seu próprio tempo e valor. Um ano depois, ele estava de frente para o espelho, não para verbalizar o que faltava, mas para agradecer o que havia sido conquistado. Ele via o empreendedor, o realizador, o vencedor. A lei da atração não o deu sucesso, ela o preparou mentalmente para merecê-lo e agir com a confiança necessária para criá-lo. Ele encontrou o antigo olerite, o papel do salário mínimo. Olhou para o valor, para a data, e sentiu uma gratidão profunda por aquele ponto de partida. Foi a escassez que o impulsionou a buscar o conhecimento e a coragem. Sem a dor do mínimo, ele jamais teria alcançado o máximo. Alexandre alcançou sua liberdade. Sua empresa prosperava com propósito e dignidade. A base de toda essa revolução, a faísca que acendeu o fogo da sua alma empreendedora, estava em um único livro que ele encontrou num sebo, Os Segredos da Mente Milionária. Essa história nos ensina de forma profunda que a superação não é um evento, é uma jornada diária de fé. Alexandre não venceu pela sorte, mas porque teve a alma de verbalizar a vitória antes de vê-la, transformando a escassez em seu maior motor de propósito. Lembre-se, o verdadeiro valor de um ser humano não está no salário que ele recebe, mas na emoção e no valor que ele decide criar para o mundo. Acredite no poder das suas palavras, na força da sua fé inabalável e saiba que, mesmo com um crachá de chumbo, você pode desenhar seu próprio céu. Sua mente é o campo onde a colheita da riqueza começa. Plante a certeza e colha a liberdade.